Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar de grupos de animais. Eu vou tentar fazer esse vídeo bem curtinho, mas vocês vão ter que ler os livros que a professora falar, tá bom? Nós temos os animais vertebrados, que são esses daqui embaixo, e os invertebrados, certo? Qual que é a diferença? A diferença é que os animais vertebrados, eles têm as estruturas ósseas, tá? Eles têm coluna e crânio. Olha, nós temos o crânio, tá vendo aqui o esqueleto de um homem, o crânio e a coluna. E todos esses animais vertebrados, eles têm esse nome porque ele tem essa vértebra, tem a coluna. A coluna serve como um eixo de sustentação e são para esses animais, tanto para nós como para os animaizinhos que a gente sabe, que a gente conhece. Vamos falar mais dos invertebrados. Esses não têm coluna e não têm crânio, tá? Nós temos várias espécies de animais invertebrados. Aqui nós temos alguns insetos, nós temos lagartas, nós temos uma centopeia aqui embaixo, ó. Tá vendo? Temos vários. Nós vamos conhecer um pouquinho de cada um. Um pouquinho. São muitos. Na verdade, ocupa-se mais de 95% de animais no planeta. Só que esses 95% de animais são animais invertebrados. Os vertebrados são bem poucos. A maioria são esses invertebrados. Nós temos aqui a esponja. Lembra do Bob Esponja, do desenho? Então, o desenho foi tirado desse animal. Isso não é uma planta, parece um vaso, né? Mas é um animal. Esse animal, ele se alimenta, assim, tá vendo essa boca em cima dele? A água entra por aí e sai aqui pelo corpo, aqui do ladinho, ó. Tá vendo? Sai por esse corpo aqui. E a hora que ele vai saindo, vai ficando todos os alimentos dele lá. Ele é um dos animais mais antigos que existem. Então, eles são chamados de esponjas do mar. Temos esponjas diferentes, tá vendo? Aqui embaixo, ó, é onde entra a água. E aqui nas laterais, cadê? Deixa eu ficar aqui do ladinho. E aqui nas laterais é onde já sai a água que ele filtrou, é como se fosse um filtro para eles se alimentarem. Olha que lindo. Eles são fixos. Eles são animais presos no fundo do mar. Eles não se movimentam. Nós temos aqui as anêmonas. As anêmonas também, a maioria vive fixa e ela tem esses tentáculos em torno da boca, que é mais fácil para ela capturar os alimentos e se alimentar. Essa também é uma anêmona. Lembra do filme do Nemo? Então, ele morava numa anêmona. Aqui nós temos a água-viva. As águas-vivas, elas não são fixas, elas flutuam e tem esses tentáculos, tá vendo aqui embaixo, ó? Esses tentáculos que servem para elas se alimentarem. Olha aqui, tá vendo? Esses tentáculos, eles servem para elas pegarem os alimentos e colocar na boca. E fica em volta da boca. A boca dela fica aqui em cima, ó. Aqui nós temos o coral. O coral, ele até parece com as anêmonas, só que ela é mais rígido. Ela tem uma camada superficial bem mais rígida do que as anêmonas. Esse é um coral. Esse daqui são vários corais. E quando tem vários corais, são chamados de recife de corais. Olha que lindo. O recife de corais é muito importante porque ela serve de abrigo,
para os animais, para alguns outros animais, serve para reprodução e ali também tem bastante alimento para eles. Então é muito importante o recife de corais. Aqui nós temos os vermes. Esse daqui é uma lombriga. A lombriga, ela é um parasita. E ele se aloja no corpo de outros seres vivos. E deixam os seres vivos doentes. Isso pode ser nós, ou nossos animaizinhos também, porque ele se alimenta dos nossos nutrientes e deixa a gente doente. Então é muito importante lavar bem os alimentos e cozinhar bem as carnes quando for comer, certo? Dentre os vermes, nós temos essa daqui, que é a minhoca. Ela tem uma diferença, ó. Esse daqui, que é a lombriga, ela tem o corpo bem liso. A minhoca, ela já tem o corpo todo segmentado. Ele é dividido em anéis. Ele fica mais fácil para se movimentar, já que ele não tem coluna, lembra? Então ele fica mais fácil, mas a gente pensa, minhoca não serve para nada, né? A minhoca é muito importante na agricultura. Ela vai fazendo buracos debaixo da terra, onde entra a água, entra o ar, e os próprios dejetos, as próprias fezes dela, serve também para deixar esse solo fértil. Então, é um animal invertebrado muito importante também para a gente. Aqui nós vamos conhecer um pouquinho dos moluscos. Nos moluscos, eles têm o corpo mole e não segmentado. Ele não é igual a minhoca, lembra? Alguns têm essas cascas, né, que a gente chama de concha, que é um esqueleto externo para proteção. Esses são os mariscos. Esses daqui são os mexilhões. Aqui nós temos também caracóis ou caramujos. Digam que caramujos são os que vivem, são os animais terrestres. E os caracóis são animais aquáticos. Mas isso não tem muita importância pra gente. O importante é que ele tem essa concha aqui em cima, que está sofrendo algum perigo, que algum animal vai vir comer ele entra dentro da concha e se protege. A lesma não tem a concha, então ela não tem essa proteção. Aqui nós vamos falar dos artrópodes. Eles têm esse nome porque ele tem as pernas articuladas. Ele tem as pernas com... Vocês já viram, por exemplo, a aranha que tem as pernas cheias de dobrinha? São articulações. Esses animais também, eles têm um esqueleto mais rígido, externo, tá? Eles não têm esqueleto interno. Então, ele tem essa parte de fora, que a gente chama de esqueleto externo, que protege o corpo dele. Já matou um besouro? Eles têm essa camada mais grossa e dentro é molinho. Então, esses são os artrópodes. Dentro dos artrópodes, nós temos os grupos de insetos. Nós temos moscas, gafanhotos, pulgas, pernilongos, mosquitos. Nós temos vários. Nós temos também os aracnídeos. Os aracnídeos nós temos o escorpião, o carrapato, a aranha. Esses são os aracnídeos. Nós temos os crustáceos também. São camarões, siri, lagostas. Aqui nós temos uma centopeia ou lacraia. Aqui ela tem o nome de lacraia e tem o piolho de cobra. Olha quantas patas, quantas pernas elas têm. Elas têm centenas, tem muitas pernas, por isso que chama centopeia, entendeu? Nós temos também a estrela do mar. A estrela do mar, ela também tem essa camada
superficial bem rígida e ela é cheia de espinhos. Outro animal bem interessante que vive no mar é o ouriço do mar. Ele tem um espinho bem grandão e tem toxinas nesses espinhos, então é perigoso. Às vezes ficam grudados em pedras perto do mar. Já aconteceu muita gente de se machucar com o ouriço. Esse também é o ouriço, mas eu escolhi um ouriço diferente, né? Um ouriço vermelho, para vocês conhecerem mais a espécie. Nós temos, como eu falei, dentre todos os animais, 95% aproximadamente são invertebrados. Então não tem como falar de todos eles aqui. Mas nós temos bastante animais invertebrados. E alguns bem interessantes mesmo. Poderia explicar, gostaria muito de explicar sobre esses animais para vocês nas aulas, mas por enquanto vai ser só por aqui mesmo. Mas deu para a gente ver bastante. Bom, por hoje é só. Respondam os exercícios que eu vou passar e boa aula. Tchau!